O ministro russo, Sergei Lavrov, entrou em cena com um toque de sarcasmo e uma análise afiada das declarações de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Lavrov, com seu jeito firme e cético, tratou o chamado plano de vitória de Zelensky mais como um devaneio do que uma estratégia séria. Segundo ele, a ideia de trazer tropas da OTAN para a Ucrânia soa menos como um plano e mais como uma fantasia. Mas não para por aí. Lavrov deixou escapar umas tiradas que você precisa ver para entender até onde vai essa disputa. Fique com a gente até o final e descubra todos os detalhes dessa troca de farpas internacional. Em sua visão, essas promessas de apoio estrangeiro não passam de ilusões, fundamentadas apenas em um cenário idealizado que dificilmente se concretizará. Com um semblante seguro, Lavrov explorou, uma a uma, as fragilidades das ameaças de Zelensky, sugerindo que a Ucrânia estaria exagerando no tom e minimizando a complexidade de uma intervenção internacional. De maneira enigmática e irônica, ele disse que esses anúncios lembram mais um quadrinho sem graça do que uma tática séria. Ao longo de sua fala, Lavrov manteve o tom incisivo, desafiando as tentativas de Kiev de mobilizar apoio militar externo. Segundo ele, o real poder da Ucrânia reside não nas promessas da OTAN, mas na capacidade de discernir o que é factível e o que é apenas um sonho distante. Em Kazan, durante a cúpula dos BRICS, Sergei Lavrov aproveitou o palco para lançar comentários que rapidamente chamaram a atenção dos jornalistas presentes. Sua fala, carregada de ironia e uma risada discreta, soou quase como uma provocação. É uma história em quadrinhos, só que sem emoção, afirmou Lavrov, deixando claro seu desdém. Seus olhos, ao dizer isso, refletiam uma mistura de ceticismo e uma confiança inabalável, como se estivesse absolutamente seguro de que o chamado plano de vitória da Ucrânia não passava de uma ilusão destinada ao fracasso. Essa declaração, breve mas afiada, não foi apenas uma resposta casual. Ela parecia ter sido cuidadosamente planejada para expor sua descrença e também descreditar as intenções de Kiev. Para os olhos de Lavrov, as estratégias ucranianas não eram mais sólidas que um castelo de areia, facilmente desmontado ao menor sinal de desafio. Mais adiante, Lavrov aprofundou seu ponto ao abordar a presença dos chamados voluntários e instrutores estrangeiros em solo ucraniano. Com uma expressão que oscilava entre seriedade e desdém, ele argumentou que o envolvimento de forças ocidentais na Ucrânia estava longe de ser uma surpresa. Segundo ele, militares estrangeiros têm se misturado às forças ucranianas sob o disfarce de apoio técnico há algum tempo, com o objetivo de fortalecer uma linha de defesa que, na sua visão, se torna cada dia mais frágil. Para Lavrov, essa dependência de apoio externo é um sinal claro da vulnerabilidade da Ucrânia, que se vê na posição delicada de confiar em alianças instáveis para manter sua segurança. Ele insinuou que essas alianças, baseadas em promessas e intenções, poderiam falhar a qualquer momento, deixando a Ucrânia exposta e sem defesa. Para respaldar sua análise, Lavrov trouxe dados militares que, para ele, ilustravam a realidade por trás do conflito. Desde o início da operação russa, mais de 16 mil combatentes estrangeiros, oriundos de mais de 75 países, uniram-se às forças ucranianas, na esperança de contribuir com o esforço de defesa. Contudo, segundo dados do Ministério da Defesa da Rússia, mais de 6 mil desses combatentes foram eliminados, representando uma perda considerável para os estrangeiros que decidiram se envolver. Esse dado, para Lavrov, não é apenas um número, é um reflexo da fragilidade do apoio internacional que a Ucrânia vem tentando construir. Ele destacou que, enquanto o tempo passa, a promessa de vitória para Kiev se mostra cada vez mais distante e incerta, enquanto a Rússia se mantém resiliente e com capacidade de adaptação. Para Lavrov, isso prova que a Ucrânia depende de promessas frágeis, enquanto a Rússia conta com uma estratégia sólida e em constante evolução. Recentemente, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, apresentou ao mundo um ousado plano de vitória, destacando propostas que, segundo ele, dariam à Ucrânia uma chance sólida contra as forças russas. O plano incluía uma aproximação estratégica com a OTAN, numa tentativa de fortalecer as relações e consolidar o apoio militar externo. No entanto, a reação de Sergei Lavrov foi de puro ceticismo. Para o ministro russo das
relações exteriores, essa proposta parecia mais um roteiro de ficção do que uma estratégia militar concreta. Uma visão que ele fez questão de deixar clara. Não é algo que se deva levar a sério, é quase um enredo de ficção, declarou Lavrov, insinuando que a Ucrânia estaria se apoiando em ideias ilusórias para sustentar uma esperança de vitória. Essa reação de Lavrov não foi apenas uma resposta ao plano de Zelensky, mas também um reflexo do desdém com que Moscou vê essas tentativas ucranianas de buscar apoio estrangeiro a qualquer custo. Lavrov aprofundou suas críticas ao observar que, embora a Ucrânia fale em fortalecimento militar e industrialização de sua defesa, essas metas parecem distantes de uma realidade viável. Ele apontou que o contexto atual é adverso e que as condições para uma reestruturação militar efetiva são muito mais complexas do que o discurso sugere. Em sua análise, a Ucrânia enfrenta desafios internos e externos, e suas alianças com o Ocidente, por mais promissoras que pareçam em palavras, ainda revelam um grau de incerteza. A hesitação no apoio prático e constante por parte dos aliados ocidentais é, para Lavrov, um sinal de que essas alianças podem não oferecer o respaldo que Zelensky espera. Ao que tudo indica, Lavrov enxerga na retórica ucraniana um otimismo excessivo, descolado das dificuldades logísticas e financeiras que uma guerra prolongada exige. Além disso, Lavrov destacou que a participação crescente de voluntários e instrutores estrangeiros no conflito apenas adiciona uma camada de complexidade à situação, sem resolver os problemas fundamentais de uma defesa autônoma e robusta. Na visão do ministro russo, o envolvimento dessas forças, muitas vezes informais e dispersas, reflete uma falta de coesão que pode se tornar um ponto fraco para a Ucrânia. Ele enfatizou que a multiplicação de nacionalidades e o aumento de tropas estrangeiras no território ucraniano criam um cenário de imprevisibilidade, onde as intenções e lealdades nem sempre estão claras. Essa rede de alianças diversificadas, embora apresente um aumento no número de combatentes, não substitui uma força militar unificada e coordenada, o que, segundo Lavrov, compromete a eficácia da estratégia ucraniana. Concluindo suas observações, Lavrov afirmou que a Rússia estará de olho em qualquer movimentação de tropas estrangeiras na Ucrânia, tratando-as como ameaças imediatas à segurança nacional. Ele foi enfático ao dizer que, para Moscou, não existe diferença entre instrutores e soldados em campo. Todos serão vistos como parte integrante das forças ucranianas e, portanto, como alvos legítimos a serem neutralizados se necessário. Lavrov também ressaltou que este conflito vai muito além de uma mera disputa territorial. Para ele, o que está em jogo é uma questão de identidade e soberania, uma luta em que a Rússia não pretende ceder terreno. Demonstrando uma postura decidida, ele assegurou que Moscou está preparada para agir com firmeza contra qualquer tentativa que ameace sua posição estratégica. Na visão de Lavrov, este confronto representa uma luta de valores e influências, e a Rússia está disposta a defender sua posição com todos os recursos disponíveis.